Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. 22 de abril, o NT Sul começa agora com os principais destaques desta segunda-feira. 42% dos brasileiros sofrem de algum tipo de dor, mas você sabia que a alimentação pode ser um alívio eficaz? O nosso principal remédio é a alimentação e é o que a gente menos usa, né, como benefício do nosso organismo. Prefeitura de Cachoeira do Sul quer Noz-Pecan na merenda escolar. Vereador questiona favorecimento na compra do produto e pede impeachment do prefeito. Será que a empresa aí contratada, ou que vai ser contratada, tem amigo do senhor prefeito ou não? Essa é a pergunta que fica no ar aí. O que vem acontecendo em Cachoeira nos últimos tempos, eu não sei mesmo onde é que vamos parar. Será, colegas vereadores, que não está na hora de fazer o impeachment? E hoje falamos de adoção de crianças e adolescentes. Como funciona o novo processo de adoção, a fila de espera, o incentivo à adoção de crianças mais velhas e como gerir a adaptação, tanto da criança quanto da família que adotou. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. O Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais da Universidade Federal de Santa Maria Campus, Cachoeira do Sul, teve a sua segunda patente depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A invenção da vez é um bloco de concreto que reutiliza resíduos de cinza de casca de arroz e pó de ágata, que é um resíduo do processamento da pedra. Os inventores garantem que os blocos são resistentes e que podem ser utilizados na construção civil. Nossa conversa foi no laboratório onde as alunas do curso de Engenharia Agrícola da UFSM Campus Cachoeira do Sul inventaram o famoso bloco de concreto. A orientação foi do doutor em Física Experimental, coordenador do laboratório. Aqui a gente tem dois resíduos que a gente trabalha, que é o resíduo de ágata, que é pedra ágata rolada, né, o resíduo que vem do desbaste da pedra preciosa, né, que depois da ornamentação dela que é vendida, então sobra um pó branco dessa forma, claro que não assim, ele passa por uma peneiração, né, e fica nesse formato. Aqui, neste aqui, a gente tem a cinza de casca de arroz, que é produzido nos engenhos locais, né, e praticamente em todo o Brasil, que vem do beneficiamento do arroz, da queima da casca. Isso é sustentabilidade. Tendo em vista o grande agravante ambiental, que seria esses resíduos depositados ao meio ambiente, foi pensado, então, feita uma pesquisa, né, uma avaliação, qual resíduo seria utilizado como suporte, que traria, então, dois benefícios, tanto a retirada dele do meio ambiente, tanto como a incorporação dele junto com a nanopartícula para formar, então, um novo processo e um novo produto que nós desenvolvemos ao longo desse tempo. E mais, os blocos não precisam de areia comercial para sua confecção, o que ajuda a evitar a retirada do material das encostas de rios de forma descontrolada, como ocorre nos dias de hoje. O que me despertou assim, bastante curiosidade por eu fazer o curso da engenharia agrícola foi principalmente o uso da cinza de casca de arroz, que a gente acabava vendo que esse destino, né, que já que era produzido em grande volume pela própria indústria de beneficiamento, era depositado no solo sem nenhum tratamento e que vinha contaminando então o solo. Com isso, a gente começou a pesquisar o uso da cinza de casca de arroz, vendo então que poderia ser aplicado normalmente em concreto, porém ele não tinha bons resultados. Então a pesquisa acabou surgindo, né, também por esse interesse que o material nanoparticulado pode vir a aumentar a resistência, como foi comprovado, e junto então com a pesquisa acabamos, né, desenvolvendo com outros resíduos como o da ágata e também da cerâmica vermelha. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de resquícios de blocos do início da pesquisa. Então eram feitos em copinhos de plástico, não em moldes como esse aqui, né? E esses copinhos de plástico nos serviam para guiar se a gente estava no caminho certo ou não em termos da estrutura final. Como é que é feito esse bloco, né? A gente pega uma mistura desse pó com cimento, né? Faz uma espuma, que a gente chama de espuma nanoestruturada. Então é colocado uma solução coloidal batida em batedeira, forma uma espuma
tipo clara de ovo. Para que isso? Para ele poder gerar esse tipo de ar dentro do bloco. Então, ele é todo furadinho internamente, parece um queijo suíço. Por quê? Porque é a característica do bloco de concreto celular ou bloco de concreto aerado. Então, ele tem que ter esse agente expansor criador, né, de ar internamente. Geralmente é feito com pó de alumínio. A patente de invenção intitulada Bloco de Concreto Celular Nanoestruturado, uso de cinza de casca de arroz, uso de resíduo de ágata e uso de nanocompósito, foi depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dia 10 de abril. Os inventores garantem que são resistentes. A gente fez, os testes de resistência à compressão, segundo as normas técnicas brasileiras, e que apresentaram, então, resultados superiores aos blocos de concreto celular comercial que nós já temos, então, no mercado. Ele não precisa, ao final de 28 dias, passar por forno, ou antes, ser submetido a autoclave. Então, ele vai ganhar uma resistência mecânica acima do que hoje a indústria produz em função das nanoestruturas que contém ele. Então, é isso que confere para ele uma resistência mecânica grande, alta, em relação a o que é produzido hoje no mercado. Então, ambientalmente, é perfeito, porque tu não está degradando rios para fazer a dragagem, para extrair a areia. Tu está dando um destino para 2 resíduos preocupantes no país e no mundo. Se for ver, a cinza da casca de arroz é pior. É assim uma destinação que hoje não existe, Então tu cria com isso um novo material e disponibiliza ele, pode ser disponibilizado a princípio no mercado, Claro que tudo isso aqui são testes de bancada, não são em escala industrial. Mas se você tem a tecnologia para te transformar em escala industrial, é muito simples. Basta tu ter, obviamente, a infraestrutura certa para isso. Este ano entrou em funcionamento a nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, o CNA. O objetivo é facilitar a adoção de 9.000 crianças em instituições de acolhimento no Brasil. Já parou para pensar na beleza dos ciclos da vida? A gente cresce, estuda, conquista um diploma, uma carreira, um amor e constrói um lar. Mas chega um momento em que o amor transborda e a família fica maior. Aí começa uma nova fase, aquela que faz a gente sentir como se o coração estivesse batendo fora do peito. Para quem espera tanto, o nascimento de um filho pode ser um divisor de águas. Enquanto para algumas famílias a espera é de 9 meses, para outras, esse período pode durar mais tempo. Foi assim com a Alessandra e o Wagner, que desde o namoro sonhavam em adotar um filho. No nosso caso, a gente desejava muito um filho e como biologicamente a gente não teve capacidade para isso, não foi viável, a gente já também tinha essa conversa antiga de querer adotar. Desde o começo do namoro a gente falava sobre isso. Quem vê essa mãezona tão realizada arrumando o quartinho do filho, nem imagina quantos comentários negativos ela ouviu sobre a decisão de adotar. Primeiramente, pensar no que você realmente quer. É você que quer, As pessoas vão interferir, vão falar, vão dar as dicas e opiniões pessoais dela, mas eu acredito que é importante olhar para o seu próprio coração, sentir o que você realmente deseja de ser mãe. Já o Wagner lembra da dedicação do casal para fazer tudo conforme a lei, até chegar o momento certo de pegar o filho nos braços. O processo burocrático é importante, porque primeira coisa, o Estado não está defendendo o seu desejo de ser pai, o Estado está defendendo aquela criança. No caso deles, o sonho se realizou mais rápido, tudo por causa de um detalhe na hora de definir o perfil da criança que queriam adotar. E a mãe biológica do Lucas era usuária de drogas, vivia na rua e ela era soropositiva. Então o Lucas nasceu com ela sendo soropositiva. Então existia uma chance do Lucas desenvolver a doença, porque ele só foi no processo do nascimento, ele teve o processo de contato com o sangue.
E por causa disso, a gente passou, não é que a gente passou na frente, mas as 20 primeiras famílias não aceitavam esse perfil. Então, no momento, 1 ano e meio antes, quando a gente colocou sim para o HIV, foi o momento que a gente escolheu que o Lucas ia ser o nosso filho. A nossa equipe conversou com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Ele conta um dos principais motivos pelos quais ainda existem tantas crianças em abrigos esperando pela adoção, apesar do grande número de famílias interessadas em adotar. No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 41 mil interessados, candidatos à adoção, dos quais 39.500 querem crianças com menos de 8 anos. Ao passo que das crianças aptas a serem adotadas, a vasta maioria tem mais de 8 anos, muitas vezes já são até adolescentes, têm mais de 12 anos. Então, o descompasso se dá justamente por isso. As pessoas querem adotar um perfil de criança que é o mais disputado de todos e não se interessam por um outro perfil que está lá apto a ser prontamente adotada, né? O que a gente precisa é justamente tentar equalizar isso, e isso se faz por meio de campanhas e por meio da exposição dessa questão para a sociedade refletir a respeito. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, os maiores números de crianças e famílias à espera de uma adoção estão em São Paulo. 9.534 pais adotivos estão na fila de espera, enquanto o número de crianças aptas para adoção chega a 1.623. Na região sul do país, os números se concentram no Rio Grande do Sul. É lá que 5.857 famílias e 1.128 crianças esperam pela adoção. Em Goiás, região centro-oeste do país, 1.249 lares querem adotar e 150 crianças esperam para ter a própria família. O juiz Iberê de Castro revelou que são dados como esses que levaram o Tribunal de Justiça de São Paulo a desenvolver a campanha Adote um Boa Noite, para mostrar quem são essas crianças e adolescentes que permanecem nos abrigos à espera de uma adoção. A ideia primeira foi dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes. E, claro, depois colocar para a sociedade a reflexão dessa questão da idade, né, que a gente já vem conseguindo aumentar aos poucos. Essa barreira já foi de 5 anos, já foi de 7, hoje está em 8. A gente espera, aos poucos, empurrando mais para frente, né, 10, 12 anos, até que a gente consiga acabar de vez com essa barreira daqui a alguns anos. Mas a ideia principal do Adote um Boa Noite é essa, né, dar visibilidade para essas crianças e aumentar o número de adoções desse perfil. E pelo visto, essa iniciativa tem dado certo. Segundo ele, depois do lançamento do projeto, há cerca de 1 ano, 5 adoções já foram concretizadas e mais de 20 já estão em andamento. E a seguir a gente continua esse assunto, as novidades no processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil. E prefeito de Cachoeira do Sul quer noz pecan na merenda escolar, mas vereador questiona favorecimento na compra do produto e pede impeachment de Sérgio Gnatti. Será que a empresa aí contratada, que vai ser contratada, tem amigo do senhor prefeito ou não? Essa pergunta que fica no ar aí. O que vem acontecendo em Cachoeira nos últimos tempos, eu não sei mesmo. Onde é que vamos parar? Será, colegas vereadores, que não está na hora de fazer o impeachment? E a gente volta a falar agora das novas regras de adoção de crianças e adolescentes no Brasil. A nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, entrou em vigor neste primeiro semestre do ano. Momentos em família não têm preço e como é gostoso curtir cada um deles. Mas antes da família adotiva poder desfrutar dessa felicidade, é preciso passar por algumas etapas que podem fazer com que a espera seja um pouco mais demorada. Primeiro, os pais interessados em adotar devem procurar a Vara da Infância e Juventude do município onde moram, para saber quais são os documentos necessários. Depois é preciso fazer uma petição para dar início ao processo de inscrição para a adoção. Em seguida, os pais adotivos fazem um curso de preparação psicossocial e jurídica. Depois, são avaliados com entrevistas e visitas domiciliares feitas pela equipe técnica interprofissional. Durante a entrevista técnica, os pretendentes descrevem o perfil das crianças que desejam adotar. E de acordo com o laudo apresentado pela equipe técnica e o parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sentença. Com o pedido acolhido, os nomes dos futuros pais são inseridos nos cadastros
e eles entram na fila de adoção. Aí é preciso esperar para encontrar uma criança com um perfil compatível. Quando isso acontece, a vara da infância entra em contato com os pretendentes para que sejam apresentados à criança. Depois disso, a criança é entrevistada para saber se quer continuar com o processo. Então começa o estágio de convivência. Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente vai ajuizar a adoção. Aí sim, o juiz profere a sentença de adoção e determina a lavradura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Ufa, parece uma jornada e tanto, mas a Shirley, que já passou por isso, garante que vale a pena. Tem que ser legal, a adoção precisa seguir o trâmite da lei, porque a adoção, ela traz para você um filho que tem todos os direitos do teu filho biológico. Meu filho tem meu nome, meu filho tem, ele será o meu herdeiro legal. Não há diferença nenhuma jurídica do filho que eu gerei e do filho que eu adotei. Mas isso porque eu estive na justiça, fiz todo o processo corretamente e durmo tranquila. E é o que nós dizemos às pessoas, nunca saia dos limites da legalidade, porque isso causa um problema imenso para o adotante e para o adotado. É impossível fazer adoção, por exemplo, em um mês, justamente porque a gente está tratando de vínculos humanos que vão se formando, né? Para a adoção ser bem sucedida, a gente precisa que esses vínculos sejam suficientemente fortes para que a adoção não dê errado, né? Para que depois aquele que está adotando a criança não devolva a criança para a casa de acolhimento. Então, é bem importante que tudo se faça com calma, que todo passo a passo seja observado, que a gente siga todos os trâmites em termos de acompanhamento, de entendimento das dificuldades que eventualmente surjam nessa adaptação, para que a adoção se faça de forma sólida, né, de forma firme e dê certo de uma vez. Para a psicóloga Sônia Oliveira, que também é mãe adotiva, o tempo de espera é positivo para o preparo da família e também da criança. Principalmente porque, mesmo seguindo todas as etapas da adoção, nem sempre tudo acontece exatamente como esperado. Há um choque de expectativas entre aquele que deseja adotar e está cheio de amor para dar e aquele que já está calejado pelo desamor, né? Esse encontro, ele não é um encontro fácil. Então, eu como psicóloga, como terapeuta de família, esse é o trabalho que eu realizo, de criar um contexto para essas famílias, para que eles possam se afinar, né? Afinar as expectativas, os medos. Para facilitar o processo de adoção de 9.000 crianças que ainda esperam em instituições de acolhimento, algumas alterações foram feitas no Cadastro Nacional de Adoção. Essas modificações nas regras entraram em vigor em novembro do ano passado. Agora, pessoas interessadas em adotar irmãos ou crianças maiores têm preferência na fila, assim como as famílias que tiveram interesse em adotar crianças com deficiência, doenças crônicas ou necessidades especiais. Além disso, o tempo para a Justiça reavaliar a situação da criança que espera em um orfanato caiu de 6 para 3 meses. As alterações legislativas que vieram facilitam em boa medida o procedimento de adoção. Por exemplo, ao prever a possibilidade da nomeação de peritos nas comarcas em que faltam peritos para esse acompanhamento, né? Psicólogos, psicólogas, assistentes sociais. Agora existe a possibilidade de indicação de um perito particular para fazer esse acompanhamento, isso é muito salutar, isso ajuda bastante também no trâmite da adoção. Alguns prazos da adoção foram reduzidos, né, para tentar agilizar um pouco mais o procedimento. Em termos gerais, as leis recentes que vieram sobre adoção vieram para auxiliar o procedimento. Pois é, quem sabe com essas mudanças, muitas famílias vão ter mais oportunidades para viver o amor que constrói histórias, dessas que merecem ser compartilhadas. Foi assim que o Diário da Shirley virou um livro que tem ajudado outras famílias adotivas a entenderem melhor esse universo. Na verdade, é um diário meu. Eu comecei a escrever um diário. Sim. Quando meu filho chegou, eu registrava lá os dias mais importantes, mais difíceis, os desafios, as emoções, tudo aquilo que ia rolando ali, que ia acontecendo, eu fui registrando para não esquecer. E para quem pensa em adotar, mas ainda tem alguns receios, a Shirley manda um recadinho. Procurem a Vara da Infância e da Juventude, conheçam o processo de habilitação, com o coração cheio de expectativa, de amor, sabendo que existe alguém que tem todo esse amor para dar, tem essa mesma expectativa. Adotem mesmo, a adoção é maravilhoso.
tudo de bom. Segunda-feira nublada com aberturas de sol à tarde em Cachoeira do Sul. Pode garoar à noite. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 90%, mínima de 16, máxima de 21 graus. Na terça-feira o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 17, máxima de 23 graus. Já na quarta-feira o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva durante tarde e noite. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol chega a aparecer em parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o norte e o leste do estado seguem com muitas nuvens e chance de precipitação. Pode chover ou garoar em momentos do dia em regiões como os vales, a Serra, a Grande Porto Alegre e o litoral norte. Mais para o oeste, o tempo seco e mais aberto predomina. Segundo a Metsul Meteorologia, o tempo não firma no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias. Até vão ocorrer períodos de sol, mas a nebulosidade vai predominar e com períodos de chuva. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, anunciou que a Nospecan deverá ser incluída na merenda das escolas do município. O assunto causou polêmica na última sessão da Câmara de Vereadores. Durante o segundo simpósio sul-americano da Nospecan, realizado nos dias 11 e 12 de abril em Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti anunciou que o fruto deve ser incluído na alimentação das escolas municipais a partir de 2019. A decisão do prefeito gerou polêmica na Câmara de Vereadores, principalmente sobre quem seria o fornecedor do produto ao município. O que eu penso é porque ninguém falou aqui, né? Será que a empresa aí contratada, que vai ser contratada, tem amigo do senhor prefeito ou não? Essa é a pergunta que fica no ar aí. Será que não? Então, nós estamos nessa dúvida, vamos fazer um pedido de informação também. Ultimamente as pessoas andam sem vergonha na cara, sem vergonha nenhuma, né? O que vem acontecendo em Cachoeira nos últimos tempos, eu não sei mesmo onde é que vamos parar. Será, colegas vereadores, que não está na hora de fazer o impeachment? Que o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Ou é trabalhar pela cidade, ou é trabalhar pelos interesses de alguns empresários aqui. O vereador Luiz Paixão também se pronunciou, dizendo que o município tem déficits em muitas áreas na educação e que a prioridade não é introduzir Nospecan na merenda escolar. Hoje existem leis que criam obrigatoriedade de exames auditivos para as crianças da comunidade escolar do município. Exames visuais, tá? Que não são feitos. Diga-se de passagem, não são feitos, porque ele alega não ter dinheiro para fazer. Falta de materiais nas escolas. É professor tirando dinheiro do bolso, comprando material para dar para os seus alunos. Falta de laboratórios de informática. Não são todas a nossa tecnologia, o nosso dia a dia, o nosso mundo, ele está numa velocidade gritante, galopante no que tange a tecnologia, e as escolas não conseguem acompanhar. E aqui eu falo, voltado para a tecnologia, olhando para o Claudinho que está ali. Nós não temos hoje as escolas adaptadas para os deficientes visuais. Nós não temos professores. Muitas vezes faltam professores. Essa casa aqui teve que votar um projeto de contratação emergencial de professores. Tá? O prefeito não cumpre o piso do magistério. Foi lá dentro do CIPROM, sindicato da categoria, lá prometer que pagaria o piso, e não paga. Está cada vez recorrendo para não pagar, vereadora Telda, sabe? Sempre uma desculpa, uma coisa aqui, outra ali, para não pagar, com o intuito sempre de não pagar.
Aí o prefeito quer instituir a NOSPECAM na alimentação das crianças. A secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Ana Margarete Vivian, confirmou o andamento do processo. Ela garante que sua equipe está realizando uma análise técnica do produto para incluí-lo no cardápio dos alunos. Essa análise técnica nós estamos fazendo, né? É um produto novo, como qualquer outro produto. O processo vai ser feito também levando todas as etapas necessárias, né? Acontecendo todas as análises necessárias. A Nós é um produto relativamente caro. Já se pensou no impacto financeiro que isso vai ter para o município? Olha, nós temos outros produtos também que são caros, né? Qualquer produto é caro hoje em dia. Então, nós vamos fazer todo o levantamento, está sendo feito, né, todo esse levantamento, e com certeza os nossos alunos merecem também um produto de qualidade. Nós vamos fazer com toda a transparência necessária e vai chegar na escola um alimento de qualidade, com todo o valor nutritivo que os nossos alunos merecem receber também. A nutricionista da Secretaria de Educação garante o ganho nutricional aos alunos. Nós, dentro da alimentação escolar, precisamos trabalhar com a questão da educação alimentar e nutricional. Então, um alimento novo, a introdução de um alimento novo, ele requer alguns trâmites legais, né? Então, a necessidade que o nosso aluno venha a conhecer este alimento, né? Nós vamos incluí-lo em algumas preparações, e onde a gente também vai ter a oportunidade de realizar um teste de aceitabilidade. E, posteriormente, nós vamos dar a sequência, né, dos outros quesitos, né, relacionados a uma compra transparente. Quanto ao pronunciamento dos vereadores na Câmara de que o município passa por dificuldades e de denúncias que poderia estar faltando merenda em unidades escolares da cidade, a secretária rebate. Olha, não confere, porque nós temos assim, uma distribuição de merenda bem rigorosa. Nós temos, inclusive, para comprovar toda a entrega da merenda, ela é feita pelo setor da merenda. Temos a parte, inclusive, um cardápio, né, que é feita semanalmente para nossa nutricionista, que é distribuído, né, também o controle. Essa semana nós estamos entregando a alimentação da agricultura familiar. O que deve ter acontecido é que, como tem uma entrega agora, né, mais próximas, então deve ter acontecido, então diminuiu, então outros produtos, ela deveria ter utilizado, então o que ela deveria ter em casa, no estoque, mas não aconteceu. Então sempre tu tem que buscar a alternativa, né? A secretária disse que a fase experimental, ou seja, de degustação do cardápio com a NOSPECAM, deve acontecer já nos próximos dias. A vacinação contra a gripe se estende aos demais grupos prioritários a partir desta segunda-feira. A campanha começou no dia 10 de abril para crianças e gestantes. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários. A campanha segue até o dia 31 de abril em todo o país. Devem receber a vacina crianças com até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes em qualquer tempo gestacional, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas aldeados, trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, presos e funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, portadores de doença crônica não transmissível e outras condições clínicas especiais, pacientes com doenças crônicas, respiratórias ou cardíacas, renais, neurológicas ou hepáticas, diabetes, imunossupressão, obesidade, transplantados ou pessoas com trissomias. A vacina protege contra 3 tipos de vírus influenza, H1N1, H3N2 e B. A dose deste ano foi atualizada com subtipos diferentes nas cepas H3N2 e B, por isso deve ser repetida mesmo por quem já se protegeu na temporada passada. Em 5 de maio acontece o dia D, que é o dia da mobilização nacional.
Uma pesquisa do IBGE, com o apoio da Sociedade Brasileira, apontou que o sul do país lidera o ranking de pessoas que mais sofrem com algum tipo de dor, principalmente na cabeça e nas costas. Em todo o Brasil, a média de pessoas que se dizem com dor equivale a 42%. E você sabia que a alimentação pode ser uma coadjuvante especial no combate às dores? Vamos saber mais sobre o assunto a partir de agora, no bate-papo de Lena Caetano com a pesquisadora e nutricionista especializada em nutrição clínica, Luana Redel. Olá, amigos da TV Novo Tempo, amigos do NT Sul. O assunto que nós vamos abordar a partir de agora, com certeza vai interessar a você. Você que eventualmente sente alguma dor, você que convive com dores, é muito normal, as ditas dores crônicas. Que relação podem ter essas dores com o tipo de alimento que você está consumindo? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Eu tenho comigo aqui no estúdio a nutricionista Luana Redel, que tem formação com ênfase em nutrição clínica e é também pesquisadora no Grupo de Interação Cardiopulmonar da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Luana. Imenso prazer de estar aqui, de ter sido convidada. Eu acho que é um tema realmente como tu falaste. Qualquer telespectador em casa vai se interessar e vai querer escutar e saber um pouquinho mais do que a gente tem a dizer. Bom, vamos começar então. Primeiramente, Luana, a gente vai definir para quem nos assiste essas duas palavrinhas-chave que serão nossos ganchos principais a partir de agora. Claro. Alimentação funcional e dor crônica. Como é que se define, que se caracteriza essas duas palavras? Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem por alimento funcional, é o alimento que a gente tem no dia a dia, que já nos nutre de todas as vitaminas e minerais, mas que além disso ele tem benefícios que vão trazer diminuição do colesterol, diminuição de níveis de glicemia, vão auxiliar a diminuir a inflamação, que normalmente é causada pela dor, que depois vai ser explicado um pouquinho mais. São alimentos que por si só eles vão conseguir nos auxiliar no dia a dia quando uma alimentação balanceada. Em relação à dor crônica, o que é a dor crônica? O paciente ele teve um evento de uma dor, que normalmente no início ela é aguda, Essa dor ela vai ser aguda no início, vai causar dor por 1, 2, 3 semanas, muitas vezes, e só que essa dor ela não é curada e ela segue por 5, 6 meses, anos, E aí essa dor crônica, ela é caracterizada pela inflamação. E a inflamação que causa dor crônica, ela pode ter benefícios através da alimentação com esses alimentos funcionais. No sentido de que uma couve, por exemplo, pode auxiliar na inflamação e diminuir um pouco dos sintomas das dores. Isso não significa que o paciente deve parar de consumir remédios que o médico prescreveu, Tem que ser concomitante. Concomitante. É o que ele realmente, o trabalho interdisciplinar de todos os profissionais. Entra o fisioterapeuta com a parte da fisioterapia, dos exercícios, entra o médico com a prescrição de medicamentos e entra o nutricionista coadjuvante a essa equipe, mas não tão ou menos importante, do que o restante, que auxilia, porque muitas vezes esse paciente está fazendo fisioterapia, está tomando os remédios prescritos pelo médico e mesmo assim continua sentindo essas dores. Como que a gente pode manejar, essas dores? E aí entra a parte da nutrição e dos alimentos funcionais. Ele pode estar consumindo algum alimento, de repente, que não seja benéfico para aquela condição, ao invés do alimento adequado? Com certeza, Lena. Principalmente os alimentos industrializados, Alimentos industrializados, a gente tem uma série de ingredientes que muitas vezes não nos fazem bem, Não fazem bem para o organismo e podem acelerar o processo inflamatório e por isso o paciente continua sentindo a dor, mesmo fazendo a fisioterapia, mesmo tomando o remédio. E aí, por isso que a gente procura na nutrição alimentos corretos para aquele paciente. E aí eu digo assim, é um alimento individual, não é um alimento único, e o paciente ele é individualizado. O que faz bem para ti pode não fazer bem para mim. E aí é uma questão de soma, de conhecer o paciente e de tentar acertar quais são esses alimentos, o grupo de alimentos que a gente consegue usar para que diminua ou minimize, a dor desse paciente. O que acontece? A gente tem uma alimentação atualmente muito inflamatória devido à alimentação industrializada.
Hoje em dia, poucas pessoas comem alimentos in natura ou minimamente processados, né, que passaram por poucos processos até chegar à mesa. A maioria, a gente está abrindo muitas embalagens, muitos sacos, bolachas recheadas, biscoitos, salgadinhos. Isso começa, né? Desde criança, né? Desde criança. É um hábito que traz ali, desde os 4, 5 anos, leva para uma vida adulta. Vai se acumulando no organismo? Vai, com certeza. Substâncias, né, que muitas vezes a gente não conhece. Hoje em dia já se tem pesquisas de certos corantes que podem, né, causar câncer de colo, enfim. Tudo isso de certo modo, acaba gerando uma inflamação e auxiliando a aumentar essa dor, né, desse paciente. Isso que é o problema. Por isso que eu sempre digo, o nosso principal remédio é a alimentação. E é o que a gente menos usa, né, como benefício do nosso organismo. A gente acaba procurando o remédio, procurando apenas o exercício físico, procurando apenas terapias alternativas e a gente tem muitas vezes uma alface de R$ 1,53 no mercado que às vezes a gente não compra, porque não acha que tem benefício e é o que mais tem benefício e é comprovado milenar, né? Isso em relação à saúde, isso é milenar que o alimento é o remédio. Luana, mas aí entra também aquela questão de hábito, né? Não basta comer uma folha de alface, pronto, tô boa, passou a dor. Não é por aí, né? É uso contínuo, é mudança de hábito. É mudança de hábito, que é o mais difícil, porque muitas vezes as pessoas não estão a fim de querer mudar o hábito. Estão acostumadas à sua rotina e não querem mudar. Ou acham que mudar de rotina significa trabalhoso, porque muitas pessoas acreditam que a alimentação saudável é trabalhosa, mas não é. É realmente comer o básico, é o arroz, o feijão, uma carne, é ter no prato pelo menos 5 cores, como eu sempre digo. Uma leguminosa, que seria feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, o cereal, que daí nós temos o arroz, nós temos farinha de aveia, nós temos linhaça, nós temos chia, que poderiam ser substituídas. Nós temos aí legumes, verduras, né, folhosos, como eu sempre digo, a gente tem moranga, tem cenoura, tem batata. E aí a gente tem tantos folhosos verdes escuros que tem tantos benefícios, né? Como couve, como espinafre, enfim, uma infinidade de legumes e vegetais que se a gente ficar falando vai tomar bastante tempo e que podem sim auxiliar com uma alimentação barata, saudável e simples. Bom, mas nós estamos vivenciando uma época virtual, né? É o nosso momento. E aí, receitinha tem para tudo quanto é lado. Sugestões também surgem, brotam de todos os cantos. Como saber a medida certa, o ideal, o adequado? Realmente, a questão da orientação profissional é o indicado? Porque tem a questão também de quantidade. Overdose, mesmo que do saudável, também é prejudicial, né? Com certeza. Eu acredito, Lena, que é triste a gente ver o que a internet trouxe para as pessoas. Assim como trouxe coisas muito benéficas, infelizmente traz esse lado negro que muitas vezes a gente não tem um olhar crítico, né? E o que eu digo desse olhar crítico é quanto a gente tem de suplementação. Se a gente entra numa farmácia, tu vai ver ômega 3, tu vai ver colágeno, enfim, uma infinidade de suplementações que as pessoas vendem aquilo como saudável e que muitas vezes aquela pessoa não precisava, né? E aí, obviamente que nesse momento entra o profissional para saber aonde precisa tal suplementação ou não precisa. E aquela questão de tentar adequar a alimentação a isso. Como tu disse, é difícil a gente conseguir controlar a internet nos dias de hoje, muito difícil, e a quantidade e a venda dos produtos, né, principalmente. Mas eu acredito que sim, a gente tem que começar a falar mais de alimentação de verdade, comida de verdade. Valorizar mais o que a gente tem numa base que é bem antiga, que é o arroz, feijão e a carne, que as pessoas deixaram de comer isso e estão suplementando, porque acham que o suplemento é muito melhor que a comida, quando na verdade comer comida simples com certeza vai te prevenir diversas doenças, não apenas na dor crônica, como é o caso de hoje, mas para tudo. Com certeza isso vai mudar e de repente também afeta bastante isso a questão da obesidade na população. Hoje em dia a gente tem uma população extremamente sobrepeso e obesidade. Não precisa ser profissional da saúde, se tu sair na rua tu consegue perceber isso com o olho. Com certeza. E com certeza isso está relacionado ao quê? À industrialização dos produtos. Não é, a gente deixou de comer a comida simples para comer produtos industrializados pela prática do dia a dia. De que forma o alimento opera diretamente na questão da dor? A gente mencionou até agora que ele faz efeito e tudo mais, mas de que maneira age isso no organismo da gente? Ele age tal qual uma medicação?
Podemos dizer que sim, né? Obviamente que por meios diferentes da medicação, normalmente a medicação acaba atuando muito mais no fígado, mas de certo modo o alimento também acaba atuando no fígado, no intestino, porque o que as pessoas muitas vezes não sabem é que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. A gente tem que ter muito mais olhar, um olhar atento ao intestino para ver o que estamos consumindo, o que está sendo benéfico para esse intestino. Estamos evacuando todos os dias? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar e de falar, mas é importante cada vez a gente trazer mais essas questões assim. Por quê? Como que esse alimento vai atuar? Digamos que eu estou consumindo um probiótico, leites fermentados. Não vou falar nomes difíceis porque às vezes acaba complicando para o povo de casa. Mas assim, um leite fermentado do supermercado. O que é esse leite fermentado? Tem bactérias benéficas. Essas bactérias benéficas, quando consumida, ela vai colonizar o nosso intestino. De que forma que isso vai acontecer? Vai trazer benefícios, vai nutrir as paredes do nosso intestino. Para que serve isso? Para melhorar a absorção de fibras, de vitaminas, de minerais, para tentar eliminar ao máximo as gorduras e os açúcares que a gente come no dia a dia. Então é a partir disso que esses alimentos funcionais acabam interagindo. Aí tu pensa, mas uma dor crônica, o que tem a ver o intestino? O intestino, como eu disse, é o segundo cérebro, ele também comanda partes do corpo. Não é comer tomate 100% do dia. Sim. É uma alimentação balanceada, é uma alimentação repleta de cores e nutrientes. Lembrando que a gente não come nutrientes, a gente come alimentos saborosos que vão nos nutrir, né? Eu acho que isso seria uma consequência, parte da nutrição. Tem que sentir prazer no que está comendo também, com né? certeza. Tem que gostar. Mas aí eu acho que entra o gancho também da necessidade das pessoas se predisporem a experimentar certos sabores, né? Eu conversava agora há pouco com uma colega que ela mencionou que desde criança, acostumada, eu não gosto disso, só olhava, eu não gosto daquilo. E nunca experimentou. E agora está se permitindo, está descobrindo realmente que tem coisas que ela abominava e que está achando super saborosas. A gente tem que se permitir um pouquinho mais também, né? Tem que. Isso é, acho que é a dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia na população, né? Aí também tem um pouco de olhar dos pais, como que vai fazer essa administração ali a partir do 6º mês de idade, né? Onde a gente tem a introdução alimentar de apresentar todos os alimentos. E uma coisa que eu sempre brinco com os pacientes é, experimenta 10 vezes o alimento. Na primeira vez, muitas vezes tu não gosta, aí tu faz de uma outra forma, cozinha, come cru, mistura com arroz, mistura com feijão, faz na preparação com a carne, tenta provar de diversas maneiras. Depois que tu provou 10 vezes, aí tu pode me dizer, realmente eu não gosto. Caso contrário, vai continuar experimentando até ver se realmente gosta do alimento ou não. Eu acho que é que nem ouvir uma música ou gostar de uma música, né? Tem músicas que pela repetição, ou tu acaba abominando ou realmente amando, né? Mas depois de ouvir mais de uma vez, depois de repetir várias vezes, meio que acostumar o ouvido. Claro. Paladar é a mesma coisa. Paladar é a mesma coisa, realmente essa comparação acho que é excelente, de verdade. É realmente isso, a gente tem que se permitir mais. Às vezes tem coisas tão gostosas que a gente não tem conhecimento, ou porque muitas vezes assim, a minha mãe e meu pai não gostavam, daí não faziam em casa, eu acabei não comendo, consequentemente eu nem experimentei e digo que não gosto. Então tem que se permitir, tem que estar atento às novidades. O que a gente, que não pode deixar de ser dito com relação a isso, para o telespectador se ligar, para o telespectador de repente começar a pensar sobre isso, a questão da relação da alimentação, do que ele está comendo, com a dor que ele está sentindo, enfim, o que não pode ser, a informação que não se pode deixar de dar neste momento? Eu acho que o principal agora para o telespectador que está escutando, que está vendo a gente, é que assim, os alimentos eles são baratos. A gente tem um preconceito, né? Muitas vezes um preconceito de que esses alimentos são caros, mas não. Se a gente for numa feira, a gente consegue comprar tomate, alface, brócolis, couve-flor por preços muito mais acessíveis do que muitas vezes a gente encontra no mercado. Vá a uma feira perto da sua casa, conheça quem é que está te fornecendo esse alimento, conheça muitas vezes a forma com que essa pessoa planta, se é alimentos orgânicos ou não. São alimentos que muitas vezes com 30, 20 reais a gente compra uma infinidade de coisas que duraria para uma semana inteira, para uma família de 4 pessoas. Obviamente que sempre buscando uma alimentação mais saudável possível, e saudável é ter 5 cores no prato, comer de tudo, mas não tudo, e sempre procurando buscar conhecer alimentos novos e se permitir cada vez mais. Com a observação de que não basta comer uma vez só, né? Mudança de hábito
é o fundamental e interessante para que aquela pessoa que de repente não se sente bem, de uma hora para outra, começa a ver benefícios em tudo que ele está fazendo, né? Com certeza, é uma mudança para a vida. Não é para o verão, não é para o inverno, não é para a festa de casamento, como eu digo. É uma mudança para chegar nos 80, 90 anos sem sentir dor, podendo se locomover pela cidade, não precisando de remédios, não precisando gastar muitas vezes R$700 de farmácia. Destacando também, né, Luana, antes da gente encerrar, que é fundamental, se você está em tratamento, continue seu tratamento. A questão da alimentação é algo paralelo, né, para auxiliar, para potencializar o tratamento que a pessoa está realizando. Com certeza, continua tomando remédio, fazendo a fisioterapia. O objetivo da nutrição é estar junto e trabalhando de forma complementar a esse tratamento, né, tentando auxiliar de forma mais ainda persuasiva esse paciente a diminuir esses sintomas de dores crônicas que a gente sabe que é incômodo uma pessoa estar todos os dias com dores, né? Com certeza ninguém vai querer algo desse tipo. Luana, obrigado por tua participação, por tua presença conosco aqui no estúdio, por todos esses esclarecimentos, tá bom? Lena, eu que agradeço, fico muito feliz, né, da televisão ter aberto esse espaço, porque realmente é um tema bem importante. E quem sabe em outras oportunidades a gente volta e traz mais algumas informações para o telespectador. Com certeza, já vamos deixar agendado, tá bom? Tá bom. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, a gente se vê. O NT Sul desta segunda está terminando, mas antes eu quero mandar um abraço especial a todos que participaram pelos nossos canais de interação, seja pelo WhatsApp ou pela nossa página no Face, que é facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Um abraço ao Getúlio Lopes da Silva, de Canoas, para o Everaldo Machado, de Cachoeira do Sul, Maria, da Rua Mauá, aqui de Cachoeira também, o Cristiano Garcia, do bairro Quinta da Boa Vista, Elvira Mota, também de Cachoeira do Sul. Obrigada a todos pelas mensagens e pela companhia. A gente se vê novamente amanhã a partir do meio-dia por aqui. Ótima tarde para você. Até amanhã.